Eu entendo e reconheço que sem o teu amor eu nada sou. Sem saber o que fazer, eu peço que você faria. Me ensine a dizer tudo como você diria. Me ensine a ser, me ensine a ser como tu Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia.
Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples. Olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária, e faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe, fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho. Boa noite, galera da Congrega. A gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Por enquanto online, logo presencial, pra gente poder se abraçar e estar juntinho. Mas essa foi a maneira que a gente encontrou de não deixar vocês sozinhos. Fica com a gente até o final, tá bom? Bora? Mesmo que meus olhos não possam enxergar, se o que vejo é tão normal, isso tudo passará. Transitório eu posso tocar. Vai restar eterna decisão e vai daquilo que parece ser. Que não se vê. Está aqui, mesmo que meus olhos não possam enxergar. Se o que vejo é tão normal, isso tudo passará. Vou além do que posso tocar.
vai restar. É eterna decisão. Viva além daquilo que parece ser. Além do que posso tocar, tenha fé pra perceber que o que não vês é o que te vai restar. É eterna decisão. Viva além daquilo que parece ser. Alguns meses atrás, o meu pai comentou comigo que tinha um violão que ele encontrou abandonado lá na igreja dele. E que o violão estava num estado bem precário, assim, sabe? Tava quebrado, rachado, o braço estava solto, sem corda, enfim. Ele comentou que tinha encontrado isso em uma limpeza que ele estava fazendo. E eu falei para ele, pai, traz aqui para casa, né? Vamos... eu quero fazer um vídeo com esse violão. Eu quero fazer um vídeo quebrando esse violão. Tipo, tá ligado aqueles vídeos assim que você pega o violão assim, pá, e você bate em slow motion e voa pedaço de madeira pra tudo quanto é lado. Eu sonhava de fazer um vídeo desses. E daí eu falei, pai, traz que nós vamos quebrar esse violão aí. E ele trouxe, quando ele trouxe eu olhei e realmente estava em um estado bem ruim. E eu falei, vou fazer o vídeo, né? Os dias foram passando e eu não fiz o vídeo. E um dia meu pai começou a mexer nesse violão, a lixar, a colocar uns parafusos. Eu falei, ué pai, o que você está fazendo? Ele falou, já que você não fez o vídeo, eu vou tentar restaurar o violão. Eu falei, mas você vai perder tempo, né? Porque isso aí não tem conserto, né? Enfim, os dias passaram e com muita persistência, perseverança, né, aquela disciplina nipônica, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu restaurar esse violão e hoje está aqui, coisa mais linda, ó. E para mim foi muito marcante porque eu realmente duvidava desse processo, não auxiliei muito. Mas conforme ele foi trabalhando, aquilo que me chamou muita atenção é que para que ele pudesse restaurar e recuperar o som do violão, ele teve que quebrar o violão um pouco mais, né? Ele teve que lixar, ele teve que tirar muitas camadas de madeira que estavam por cima
ele teve que tirar para conseguir chegar na madeira do violão. Então não foi um processo assim simples, não foi simplesmente incrementar aquilo que existia no violão, mas na verdade ele teve que tirar, ele teve que destruir muitas coisas que estavam nesse violão, teve que fazer uma limpeza. E depois dessa desconstrução, ele pôde, enfim, colocar as peças novas, os acabamentos novos, para que hoje o violão tivesse aqui, né, com um som muito bonito. E essa história tem tudo a ver com essa música que eu vou cantar agora, chama Velho Vaso, e ela fala sobre isso, sobre os momentos em que a gente tem que ser quebrado em pedaços, para que a gente possa ser reconstruído, para que a gente possa guardar algo de valor dentro de nós. Tantas tentativas foram em vão. Faça como deve ser. No final tem sempre a razão. Porque faço o que não quero. Essa maldição pudesse me impedir de ver além de minhas limitações. Do céu desceu libertação, a luz do grande eu sou. Para eu ser o que seria no princípio, se formou. Então quebre este velho vaso, tornem cacos em tuas mãos, para que em ti tenha valor o tesouro da tua glória. Seguirei confiante que tua vida em mim operas, e nesta carne
Pessoal, queria falar para vocês uma historinha bem pequenininha, né? Quando eu era criança e que eu comecei a ir à igreja com os meus pais, naquela igreja que eles frequentavam, tinha um cântico que as pessoas popularmente chamam como corinho e que dizia assim: quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. E eu era criança, eu escutava aquilo e eu ficava imaginando as pessoas brilhando como um sol. E eu quero convidar você nessa noite a brilhar como um sol, ofertando na congrega, doando para a congrega. Nós precisamos manter essa gravação, nós precisamos manter a nossa casa congrega, para que quando tudo isso passar, nós possamos voltar para ela, nos reunir, tomar um bom café com Deus, nos alegrar e nos abraçar. Na tela, enquanto eu falo, está passando um telefone. Esse telefone, você pode entrar em contato para saber como você pode ajudar de outras formas, mas também é o nosso Pix. Faça um Pix para a congrega. Do lado tem um QR Code que você pode utilizar para pagar no PicPay. Nos ajude. Nos ajude a ajudar tantas pessoas, a manter o nosso prédio. Seja bênção. Brilhe como o sol. Fala família, tudo bem? Aqui é Léo Maia. Saudade estava aqui de poder compartilhar algo com vocês nessa terça-feira, podendo falar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. A gente está vivendo, óbvio, todo mundo já sabe, isso não é um fato novo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que nesse período se acentuou, já faz um ano, literalmente, que a gente está dentro nesse processo de sai e entra, e uma das frases que mais falou no início, isso em 2020, sobre o novo normal. E em cima desse novo normal, eu queria trazer um pensamento sobre novos tempos ele requer novas atitudes. Se a gente entra num período novo com uma mentalidade antiga, num período novo com ações antigas, a gente vai ser frustrado, a gente não vai conseguir se achar nesse período, nesse tempo, a gente não vai conseguir responder às necessidades e à demanda desse tempo, e o que vai acontecer é que a gente vai viver literalmente preso a um passado onde a gente não conseguiu ser frutífero e não vai conseguir produzir. E eu acho que talvez esse seja um dos caminhos, o porquê tanta gente nesse tempo, e gente mais velha, diga assim, não estou dizendo que só os mais velhos sofrem de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, coisa do tipo, mas essa galera ela é mais suscetível a isso, porque elas não conseguiram produzir na sua, vamos colocar assim, no seu tempo de juventude, e agora não consegue responder. Então eu queria ler aqui um texto com vocês que está em Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aqui a Bíblia está falando sobre o povo que entrou em Canaã. Eu vou só fazer um flashback para você se situar na história. Os hebreus eram escravos no Egito. Deus levanta Moisés para libertar o povo por mais de 400 anos eram escravos, e agora eles se tornam livres e eles vão para o deserto. Passa do deserto, eles vão e entram em Canaã, que foi a terra que Deus tinha prometido para Moisés, dizendo que essa terra é a terra que mana leite e mel. Então eu quero que você pense comigo o seguinte: os hebreus eram escravos, vou colocar aqui, vai acompanhando aí, voltei. Os hebreus, eles eram escravos e eles estavam debaixo da mão de um tirano que era Faraó. Daqui a pouco eles saem desse lugar e eles entram no lugar onde eles dependem de um Deus invisível, um Deus que eles não tinham relacionamento, eles não tinham nenhum tipo, eles não cultuavam ao Senhor, mas agora eles dependem desse Deus, e eles vão para lá, e eles estão no Egito agora,
E eles dependem da fidelidade desse Deus, até que eles chegam agora em Canaã. E lá em Canaã, o que eles fazem? Eles não dependem nem mais de um Deus tirano, que era Faraó, nem mais de Jeová, que era o Deus invisível. Agora eles dependem da força do braço deles. E qual que é a resposta que esses caras dão para esse tempo? Eles vão começar a fazer coisas, eles fazem coisas em Canaã com a mentalidade de quem estava no Egito. Por que isso acontece? Quando eles estão no Egito, eles comiam, a Bíblia fala que o prato principal era alho e cebola, que era o que eles comiam ali. E eles ficavam pensando, de repente, quando eles teriam a opção de comer outras coisas, de viver de uma outra forma, não mais viver como um escravo, não mais ver os filhos deles sendo escravizados e viver de forma limitada. Então aí eles saem desse lugar e a mentalidade de escravo acompanha eles agora no deserto. Porque eles estão no deserto e Deus dá uma direção para eles, dizendo para eles o seguinte: eles já tinham vivido alguns milagres, que era atravessar o mar a seco, o que já era um milagre tremendo e o que já daria muita bagagem e muito crédito para eles confiarem nesse Deus invisível. Só que eles decidem continuar com essa mentalidade escrava. Porque aí o que eles fazem? Deus dá uma espécie de um pão chamado maná. Deus fala para eles: olha, o maná vai estar na porta da tenda de vocês, não precisa, vocês vão colher, acordem, a comida vai estar do lado de fora, vocês pegam essa comida, comam o tanto que vocês quiserem, não guarda, porque no outro dia vai ter mais. O que eles faziam? Guardavam, porque eles tinham medo de que esse Deus falhasse com eles. Aí o que acontecia? No outro dia a tenda estava fedendo, porque estava todo podre aquilo que eles tinham guardado, que eles tinham poupado para o outro dia, e o pão estava lá fora. Então agora eles têm que colher e tinham que limpar a tenda. Até que chega uma hora que eles injuriam e falam assim: cara, não quero mais saber desse pão, não quero mais saber desse maná, porque lá no Egito para nós era melhor. Porque a gente comia lá, pelo menos a gente tinha alho e cebola. Aqui a gente só come esse pão. A mentalidade escrava começa a brotar novamente. Porque eles estão falando assim: peraí, eu era escravo, mas pelo menos eu comia algo diferente. Então essa mentalidade continua, eles não conseguem responder, a entender: pô, a gente está indo para um lugar. Quando eu era escravo, eu não tinha uma perspectiva de um futuro, eu não tinha perspectiva de nada. Eu vivia por viver, mas agora não. A gente está vivendo esse Deus invisível, Ele está cuidando de nós, Ele está nos alimentando, Ele está nos aquecendo, Ele tá nos aliviando o calor. Cara, vamos dar um voto de confiança para esse Deus e vamos seguir. A gente está indo e o que Ele falou é que vai ter uma terra que emana leite e mel, que a gente vai plantar e colher. Mas aí eles ficam andando, o que era para eles fazer num período muito pequeno, eles andam um tempão, ficam andando lá mais de 40 anos no deserto. Aí eles entram agora em Canaã. E o que nós lemos é que quando morre os remanescentes, que é a galera que viveu no Egito e a galera que viveu no deserto, quem viveu essas duas estações, quando essa galera morre, cresce uma outra geração que não conhecia Deus e nada daquilo que Ele tinha feito. E aonde manifesta a mentalidade escrava nesses caras? Esses caras, eles se concentraram tanto em plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, que eles esqueceram do principal, que era contar aquilo que era a história que eles ouviram. O que eles viveram era contar a história. Nós éramos escravos, nós somos sustentados no deserto, e Deus nos colocou aqui. Mas o Deus invisível foi o mesmo que nos manteve no Egito, foi o mesmo que nos sustentou no deserto, e é o mesmo que nos prosperou, que nos elevou a um outro nível, agora na terra boa, na terra onde eu planto e colho, agora onde eu tenho perspectiva. O nosso problema hoje é que a gente consegue, você recebeu a mensagem do Evangelho, certo? Você entendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu sobre a vida eterna. Há um dos versículos na palavra que fala que se você espera as coisas se você vive para viver as coisas dessa terra, que miserável homem você é. Porque agora o nosso reino, o nosso reino não é desse mundo. A nossa terra não é essa. A gente está vivendo para um outro tempo, para uma eternidade. É isso que a palavra nos ensina de forma bem resumida. Você recebe isso, você recebe essa palavra, mas como você vive? Com a mentalidade de um escravo. Você continua vivendo com a mentalidade que você tinha quando não conheceu o Deus invisível. O Deus que supre, o Deus que sustenta, o Deus que cura e o Deus que consola. Você vive como se nada disso fosse verdade.
E o problema é que a tua falta, a tua mentalidade escrava afeta a geração que está ao teu redor. Por isso que tanta gente zomba do evangelho nos dias de hoje, não porque o evangelho virou uma banalidade ou coisa do tipo, mas é porque aqueles que carregam a mensagem do evangelho, eles continuam carregando uma verdade com a mentalidade de uma mentira, e as suas práticas, elas vão oscilar. Um dia elas fazem coisas boas, no outro dia elas fazem coisas ruins, num dia elas falam sobre a eternidade, no outro dia elas choram por coisas passageiras. E o segredo de alguém que quer destruir a sua vida emocional, a sua vida sentimental, os seus relacionamentos, sua vida profissional, então, enfim, todos os âmbitos, você quer destruir a sua vida, o segredo é esse: tenha uma mente escrava com o coração na eternidade. Aí você vai ser um frustrado. Esse é o segredo. Porque você vai ficar pensando, cara, você sabe, cara, Deus fala que eu tenho que ser generoso, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que servir as pessoas, eu tenho que anunciar o evangelho, a minha vida, eu tenho que viver outras práticas agora. Mas a tua mentalidade fala, cara, mas isso, pra que eu vou fazer? Qual é o lucro que eu tenho nisso? Cara, eu preciso, todo mundo, a gente vive no tempo do estalar de dedos. Você pensa numa parada hoje e você quer que o negócio aconteça amanhã. E aí a tua mentalidade fala, cara, para com isso, faz do jeito que você já sabe. Trata a mulher do jeito que você sempre tratou, isso vai dar certo. Trate dinheiro como você sempre tratou, isso vai dar certo. Trate a sua família como você sempre tratou, isso vai dar certo. Você precisa responder a eles com a mesma moeda que eles pagaram você. Mas o evangelho fala sobre dar outra face. E aí você tem uma crise, porque as suas ações não mostram aquilo. E qual é o resultado? A palavra fala que essa geração que cresce depois é uma geração que ela tinha tanta sede, tanta fome por ter um Deus, que ela percebe ao redor dela que os povos tinham um Deus, e como eles não tinham, eles buscam qualquer coisa. E aí nós entramos nas nossas rodas e vamos falar assim, cara, mas os homossexuais estão destruindo a moralidade, mas não sei quem, mas os valores. Aí a gente joga para a política, a gente joga para os empresários, a gente joga para todo mundo, a gente joga para o sistema, a gente fala que a culpa é da igreja, a culpa é dos pastores, e nunca a gente olha para dentro para entender que o problema sempre foi interno, nunca foi externo. O problema nunca foi o alho ou a cebola, nunca foi o maná, nunca foi a terra boa, porque em todas as circunstâncias o povo reclamava. Em todas elas eles tinham a mesma coisa. Mas quando agora nós temos alívio, a gente está numa terra, a gente tem água, a gente tem fruta, a gente tem terra boa, a gente tem perspectiva de futuro, a gente pode, cara, o mundo está ruindo, mas a gente está pensando no amanhã. O que acontece? A mentalidade escrava continua gerando em você as mesmas ações. As mesmas ações, as mesmas coisas. Então nós vivemos um novo tempo com as atitudes que não são para esse tempo. Então a gente está vivendo um novo normal com as ações do antigo normal. E aí por isso que a gente é frustrado. Quando que nós vimos num tempo como esse, quando nós tivemos a oportunidade num tempo como esse em ter uma vida de oração, por exemplo? A última vez que eu ministrei aqui, eu estava falando justamente sobre isso, sobre vida de oração, sobre você orar, sobre você buscar a Deus, sobre você ter tempo. E aí, quantas vezes na tua vida inteira você teve essa oportunidade? E aí o que a gente faz? Vamos correr atrás de um profeta, vamos correr atrás de alguém, vamos correr atrás de qualquer outra coisa. E agora eu estou falando algo aqui, e aqui nos bastidores, a gente tinha que ter gravado os bastidores. A gente estava discutindo sobre Big Brother. Porque muitas vezes é isso que... E eu não estou me colocando fora. Eu estou me alimentando da própria comida que eu estou gerando. Tipo, eu estou me alimentando da minha própria boca. Porque a gente está fazendo a mesma coisa com a mentalidade errada. Então hoje a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia é muito clara e os sinais estão muito claros, e eu te convido a fazer isso. Busque pessoas que falam, por exemplo, sobre escatologia. Existem pessoas, mas são muito boas para falar sobre os fins dos tempos, e você vai perceber o seguinte: cara, nós estamos no período do fim. Então toda a esperança que a gente ouviu, toda a esperança que a gente pregou, toda a esperança que a gente cantou, ela vai falar agora que é o seguinte: agora já não é mais uma teoria, agora é uma prática. Eu preciso praticar sobre isso, porque o tempo do fim está próximo.
E eu não posso me aproximar para o fim com a mesma mentalidade ou com as mesmas ações que eu tinha no início. Não tem como. Eu não posso chegar agora no fim e ter as mesmas ações que eu tinha no início da fé. As mesmas, fazendo as mesmas besteiras, falando sobre as mesmas coisas, vivendo um evangelho de ai, Deus falou comigo hoje, ai, Deus não falou comigo. Por exemplo, esses dias um rapaz me mandou uma mensagem falando assim: Léo, eu quero viver uma vida profunda em Deus, como é que eu faço? Eu falei: se aprofunda. Aí ele: cara, mas como que eu faço isso? Eu falei: entra no teu quarto, você não toca? Toca. Eu falei: entra no teu quarto, pega o teu violão e começa a tocar, cara. Ele falou: Léo, o problema é que eu começo a tocar e aí daqui a pouco eu não estou sentindo nada. Eu falei: aí está o problema. O problema é que você está buscando sentir. O evangelho não é sobre sentir, é sobre crer. E crer não tem a ver com sentimento. Porque a gente estava vendo hoje, cara, o número de divórcios dentro do meio evangélico, do meio cristão evangélico. Absurdo, porque se trancou em casa, esses caras estão todos em casa, essas mulheres estão todas em casa, e agora a gente literalmente está se conhecendo. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer, cara, eu sei que o casamento é uma instituição de Deus, mas a minha mentalidade diz: eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Eu vou viver minha vida. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas viveram por um sentimento. Então hoje eu sinto que amo, amanhã eu sinto que odeio, e aí eu vou me movendo pelos meus sentimentos. Então quando eu sinto que eu amo tanto, eu quero fazer coisas boas. Agora o sentimento do ódio veio. O que eu quero fazer? Eu quero fazer coisas ruins. Isso não tem a ver com o evangelho. O evangelho é sobre firmeza. O evangelho é sobre resistência. Quando eu gosto de falar isso, Jesus não queria ir para a cruz. E não é porque ele não queria sofrer, ele sabia que o sofrimento na carne era passageiro. Aquele sofrimento na carne, o que ele ia sentir na carne, aquilo ia passar. É que Jesus nunca tinha ficado separado do seu Pai. Nunca. Nunca. Jesus passa 33 anos na terra, passa a sua vida na terra, e aí você vai ouvir Jesus dizendo o seguinte: Jesus faz um monte de coisa na terra, e ele vai falar uma coisa, ele fala assim: o filho não faz nada que não vê o pai fazer. Ele não está dizendo assim, Jesus não disse: o filho não faz nada que não viu. Ele não está falando sobre coisas que ele viu Deus fazendo no céu. Ele está falando sobre coisas que ele vê. Mesmo Deus estando no céu e ele estando na terra, ele está tão conectado ao seu Pai, tão conectado, que ele continua vendo aquilo que Deus está fazendo. Então ele responde a isso como? Agindo. Mas quando ele vai para a cruz, ele sabe que agora ele vai ter que se distanciar. Porque pela fidelidade de Deus Pai, ele tinha que honrar a sua palavra. E para honrar a sua palavra, o sacrifício teria que ser perfeito. E ele sabia que o pecado da humanidade cairia sobre os ombros de Jesus, e agora eles teriam que estar distantes. O Pai não poderia ter comunhão com alguém que estava em pecado. Então o clamor de Jesus, quando ele diz: se possível, afaste de mim esse cálice, não é sobre a cruz, é: se possível, me deixa distante desse cálice da distância. Eu não quero me manter distante do Senhor, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele não vai para o sentimento dele, ele não vai para as emoções dele, ele vai para aquilo que ele estava. Ele resiste no lugar onde ele tinha que resistir. E a resistência é: eu preciso permanecer para religar os filhos com o meu Pai novamente. Então o meu toque para você nessa noite é: nesse novo normal, nesse tempo de pandemia, qual é a resposta que você está dando? Quais são as suas práticas? Elas estão aonde? Você está respondendo a esse tempo? Então esse tempo, Léo, qual que é a resposta para esse tempo? Uma delas: generosidade. Um povo que não é generoso não conseguiu entender o reino de Deus e não está conseguindo entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Me perguntaram esses dias no Facebook: Léo, o que você acha que a igreja entendeu, ou o que a igreja entendeu ou não entendeu? E a minha pergunta é: não, nós não entendemos o que Deus está fazendo no meio dessa pandemia. Não entendemos, porque a nossa resposta continua sendo a mesma. Os evangélicos continuam orando para ter liberdade de culto, porque agora eles colocaram na mente deles que eles estão sendo perseguidos. Isso não é uma perseguição religiosa, isso é um zelo pela vida. E a gente pode sentar e debater e falar, fazer uma mesa um dia para falar se é certo ou errado as igrejas abrirem ou fechar. A gente estava também falando sobre isso, e a gente precisa entender: não tem como fechar essa questão em um ponto só. A gente precisa olhar um todo. Nem todo mundo para você entender. Me perguntaram também: Léo, é uma falta de fé eu não ir para o culto? Eu falei: não é uma falta de fé.
Se você entende que você precisa zelar pela vida e não ir para a igreja, ótimo, mas faz isso também não indo para o shopping, não indo no barzinho, não indo no parque, não indo para a praia, não indo para o clube, não indo em lugar nenhum. Então seja leal à sua postura, não só com relação à igreja. Então, mas aí o que a gente precisa hoje? A gente precisa de generosidade. Aqui em Curitiba cresce um número gigantesco de pessoas no sinal com as suas plaquinhas dizendo: eu preciso ajudar minha família. Eu preciso ajudar minha família. Eu preciso ajudar minha família. Por favor, me dê alguma coisa. Eu preciso ajudar minha família. Às vezes, famílias inteiras estão no sinaleiro. E o que a igreja tem que fazer? A gente precisa ser generoso com esses caras. Há um tempo atrás, eu fui pedir ajuda para um amigo. E esse cara falou assim para mim: cara, eu não te ajudar vai ser a minha ajuda. Você precisa aprender a depender de Deus. Eu falei assim: cara, mas que tipo de corpo que nós somos? A Bíblia fala, se eu não me engano, acho que é Tiago 4,16, vai falar o seguinte: se alguém te pede pão e você despede ele em paz, dizendo você vai ser feliz no meio do caminho, que proveito tem? O que adianta a gente ficar falando sobre o evangelho que não existe prática sobre ele? Você quer ver outra coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa reunir a nossa família. É isso que a gente faz, pelo menos na nossa casa. Minha filha está aqui nos bastidores, ela deve estar indo. É o que a gente tenta fazer de vez em quando. A gente senta e vai falar sobre a palavra. E a gente vai debater sobre alguns assuntos relacionados à palavra. Porque é o que a gente precisa discernir o que está acontecendo, a gente precisa entender. Ah, mas eu não sei pregar. Ótimo, reúne a tua família. Reúne a tua família domingo de manhã, reúne a tua família terça-feira à noite, ou reuniu na terça, chega na quarta-feira, vamos comer alguma coisa. Vocês entenderam alguma coisa sobre a palavra? Ficou alguma dúvida? O que você acha? Ah, Léo, eles não vão sentar para ouvir. Pede pelo menos a palavra na hora de comer. Vamos orar hoje, fazer uma oração na hora do almoço, alguma coisa. Essa é a resposta para esse novo tempo. Essa é a resposta. A resposta para esse novo tempo é entender que nós precisamos limpar as nossas vestes. Se a gente não limpar as nossas vestes, a gente vai ser pego de surpresa. Ninguém mais não temos controle mais sobre a vida. Não tem mais, não existe mais. Há um versículo que diz: quando você for fazer um plano, lembre de dizer: se Deus quiser, eu vou estar em tal lugar. Isso parecia tão religioso há um tempo atrás, mas hoje é assim, cara. A gente já não tem mais, eu não consigo mais fazer um plano sobre amanhã, sobre semana que vem, sobre o mês que vem, sobre o ano que vem. Não existe mais. Quanto mais sobre a minha vida. Eu não consigo mais. Então o dia é hoje. O dia de você se reconciliar com a sua família é hoje. O dia de você se aproximar dos seus irmãos que você brigou é hoje. O dia de você servir a sua casa é hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco, não é semana que vem, não, é hoje. Quantas pessoas que estão aí agora com o coração fervilhando, dizendo: cara, há muito tempo Deus falou para mim que eu tinha que ligar para aquele meu amigo, pedir perdão para ele. Então, é isso. Que eu tinha que falar com aquela pessoa da minha família e ir lá e me reconciliar. É isso. Esse é o tempo. Porque o controle você não tem sobre a tua vida. Então, que nesse tempo agora, que nesse novo normal, você tenha atitudes novas para esse novo normal. Porque senão, lembra do que eu disse, essa é a receita da frustração. Um sentimento da eternidade com a mente escravizada. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor. Pai, em primeiro lugar, nós oramos, ó Pai, Deus como igreja, sobre a nossa nação. Pai, nós estamos literalmente perdidos. Literalmente perdidos. Como nação, Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos no que acreditar com relação a tudo que tem acontecido relacionado a política, vacina, auxílio emergencial, sobre abre, fecha, lockdown. Nós estamos perdidos. Eu te peço, por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, que cada vez se levantem vozes mais claras no nosso país. Homens que temam o Senhor, Deus. Não homens evangélicos. Homens que temam o Senhor. E eles sejam usados pelo Senhor, Pai, para que nós tenhamos o norte. A gente não depende desses homens, é óbvio. Mas a Tua palavra diz que nenhuma autoridade foi estabelecida que o Senhor não tenha colocado ali. Então que esses homens eles possam usufruir dessa autoridade. Mas agora da maneira correta. Pai, em nome de Jesus, para nós que somos Teu povo, aquele povo que se chama pelo Teu nome, ensina-nos, Senhor, a nos humilharmos, orarmos, nos arrependemos dos nossos maus caminhos para que o nosso país seja curado. Pai, que as famílias que têm morrido, que pessoas têm morrido, pessoas têm sido afetadas, pessoas que estão desesperadas
em busca de leito, em busca de vaga na UTI, que o Senhor tenha misericórdia delas e que o Senhor faça aquilo que lhe apraz, Deus. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles que têm sofrido com as suas emoções, têm sofrido com depressão, crises de ansiedade o que tem despontado nesse tempo, eu oro para que a tua mão esteja, o teu Espírito repouse sobre eles, nesse exato momento onde esse vídeo está chegando agora, que essa pessoa em crise de ansiedade agora, que tem tido choro compulsivo de forma recorrente, em nome de Jesus, que a tua paz venha e entre e habite no coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E o que eu te peço, Deus, é que nós possamos ter, nesse novo tempo, nessa nossa nova realidade, nós podemos responder com novas ações, principalmente com ações do novo homem. Não mais do velho homem, não mais do mesmo jeito que eu pensava, eu vou lidar com as minhas questões do mesmo jeito. Não, agora eu lido com as minhas questões, com aquilo que Deus tem estabelecido sobre mim. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, nos ajude como congrega, nos ajude a continuar pagando as contas, nos ajude, Senhor, a continuar ajudando as pessoas, nos ajude a continuar servindo a comunidade, nos ajude, Senhor, a congregar mais pessoas dentro daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós nesse tempo. É o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não perca, domingo que vem, Café com Deus, e toda terça-feira, uma experiência online. Tamo junto. Paz aí. Não há condenação.
sou eu, um tesouro de esperança e glória, a herança dada a nós. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que assim mesmo se entregou. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que assim mesmo se entregou por nós. Olá pessoal, esse é o momento de se inscrever no canal da Congrega. Essa é a forma como encontramos de investir em você. Nós vamos estar aqui toda semana com muita música e uma mensagem desafiadora. Compartilhe com seus amigos e venha para a nossa experiência online. Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a Congrega. Eu contribuí via transferência bancária, você pode contribuir também pelo PicPay. É super fácil, super simples. Caso você esteja interessado em ajudar, é só você mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp que a gente te dá todo o passo a passo pra você continuar nos ajudando. Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais, que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também?